Mari, eu travei. E agora? O que que eu faço? Eu recebo essa mensagem com muita frequência, seja no meu grupo de mentoradas, seja com amigas, ou até mesmo no meu Instagram. Eu tenho certeza que você também já deve ter sentido alguma coisa do tipo: caramba, parece que eu tenho tantas opções, tanta coisa para fazer e eu não consigo. Parece que eu não sei para onde ir e parece até que toda aquela força que eu tinha se dissipou. Esse assunto bate em mim numa profundidade tão grande, porque talvez eu nem nunca tenha contado, certamente aqui no Caminhada Cast eu nunca contei, que em 2010, 11 para 12, na verdade, 2011 para 12, eu paralisei. Eu literalmente não conseguia fazer nada e nem sair da cama. Só para vocês entenderem o contexto, eu tinha me formado em 2009 na engenharia química, eu já trabalhava, eu emendei num mestrado em engenharia ambiental. E na época eu tinha um sonho, que era o sonho de ser gerente de QSMS de uma empresa. Essa era a minha meta. E dentro dessa meta, eu via que eu precisava me especializar em meio ambiente e que eu também precisava me especializar em segurança do trabalho. Então, gente, eu trabalhava, tinha um contrato, né, uma carteira assinada de 40 horas. Eu fazia um mestrado na UFRJ e também fazia uma pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho aos sábados. Eu não sei da onde eu tirava horas, disposição para fazer tudo isso. Só que eu travei. Teve um determinado momento que ali depois de mais ou menos um ano levando essa rotina, eu praticamente não saía da cama. Eu não conseguia ir para o trabalho, eu não conseguia olhar os meus estudos do mestrado, e eu me vi completamente congelada. Gosto muito de fazer uma analogia com o nosso cérebro, nosso campo mental aqui, que ele funciona quase que como um computador. Ele tem uma memória RAM. E se essa memória ela é sobrecarregada, se você abre muitos aplicativos, muitos programas ao mesmo tempo e colocam todos para rodar ali simultaneamente, é muito natural que vá atingir a tua capacidade de memória daquele computador e vai travar. E vai literalmente ter que pedir para fechar, reiniciar, fechar algumas janelas, porque você não está dando conta de processar todos aqueles aplicativos, aqueles programas que você abriu simultaneamente. Então, será que tem muita coisa aqui? Será que não está na hora de eu fazer um reset? Será que não está na hora de eu também organizar essas abas para que eu dê check nas que já foram abertas e que eu não consegui concluir, para que novas venham ser abertas numa condição onde o espaço está mais clean, para que você consiga processar com mais qualidade o que você se predispõe a fazer. Então eu trouxe aqui alguns dados sobre por que que a gente trava hoje em dia no nosso estilo de vida. Primeiro, como a gente já falou, sobrecarga de informação. A nossa memória, ela tem uma limitação para processar tudo ou todos os inputs. E quando a gente excede isso, é natural que venham dores de cabeça, dores físicas, cansaço mental, memória fica comprometida, confusão mesmo do que precisa fazer. E óbvio, gente, o frear, o paralisar é um sintoma, um sinal para que você consiga remediar o que está causando isso. A comparação social nas redes acaba sendo também um dos motivos muito, muito expressivos de trava. Eu sempre tive facilidade para dormir, então eu poderia deitar aqui nessa poltrona e apagar com tranquilidade. Porém, eu não tinha compromissos de horário. Ou seja, eu poderia dormir
10 da noite um dia, depois 3 da manhã no outro, 1 hora da manhã no outro, e nunca tive uma rotina, uma disciplina com a qualidade do meu sono e a quantidade de horas. E quando eu me dei conta que o meu corpo precisava de descanso, que o meu corpo precisava de recuperação, até mesmo recuperação celular, eu entendi que eu precisava me colocar em descanso, porque isso ia ajudar o meu corpo ter mais disposição e força para me curar, para estar mais forte e resistente aos tratamentos, às químios, às rádios que eu estava recebendo. E isso foi uma chave que virou, porque hoje eu já não estou mais em tratamento, graças a Deus, mas ainda assim eu percebo que noites mal dormidas, acúmulo de falta de sono, de dias seguidos sem dormir, sem ter uma boa qualidade de sono, afetam diretamente a minha comunicação, a minha memória, a minha disposição. Um outro motivo comum para trava é o próprio corpo parado. O corpo, quando ele não está se movimentando, quando essa energia mesmo muscular está estagnada, colabora para muitos sintomas associados até mesmo à depressão, à ansiedade. E, inclusive, a gente vê isso no oposto. Quantos estudos hoje em dia já comprovam que a atividade física, a caminhada, ela ajuda demais na clareza mental, no combate à ansiedade, à depressão. Então, a gente quando está muito tempo estagnado, quando a gente realmente não coloca o corpo para se movimentar, é muito natural que a gente comece a sentir também essa trava, que é física, porque você está com o corpo muito tempo parado, ela reverberando também na sua saúde mental. E a melhor forma de você comprovar isso não é nem lendo estudos ou aqui me ouvindo, é você saindo para caminhar. Sai para caminhar, coloca uma roupa qualquer, um tênis, você nem precisa de grandes equipamentos ou grandes tênis, recursos para fazer uma caminhada. Mas se compromete com 15 minutinhos dando uma volta no seu quarteirão, dando uma volta num parque. É instantâneo como vai dissolvendo. É claro que por um determinado momento parece que você começa a conversar com você mesmo, e isso também é ótimo. É tão importante esse diálogo onde você se coloca como observadora do que você está processando e pensando, e não só como parte daquela confusão mental. Então, esse estado de deixa eu sair desse ambiente e olhar de fora, ele já começa a te ajudar muito a organizar essas abas e, inclusive, começar a fechá-las. Eu mesma, nesse processo que eu citei para vocês, lá da época do meu mestrado, eu precisei tomar remédio, eu precisei de um auxílio não só da minha psicóloga, mas também de uma psiquiatra para me prescrever um remédio que me ajudasse a sair daquele congelamento que eu estava. Então, é super importante que a gente abra também o espaço para ser cuidado. Porque, óbvio, tem situações que a gente consegue abraçar e resolver, como o sono, como realmente se acolher, mas vão ter momentos que uma ajuda profissional será imprescindível. E eu trouxe aqui um ritual, um passo a passo para te ajudar a identificar esse momento de trava e, consequentemente, te ajudar a sair dele. É claro, como eu falei, casos onde a gente precise de uma ajuda profissional, pode ser que a gente tenha até dificuldade de fazer um ritual como esse. Então, se observe e não demore para pedir uma ajuda, ok? Vamos lá, o nome desse ritual que eu preparei aqui para vocês é um date consigo mesmo. E o que que significa isso? Significa você separar um tempo para você, para ser a observadora da sua vida, dos seus pensamentos. E como que vai ser o processo desse date consigo mesmo? O primeiro passo é: faça uma atividade de esvaziar. Eu quero que você solte
Pode ser uma caminhada de 15 minutos para esvaziar, para você respirar fundo, para não se cobra de não pensar em nada. É para você soltar fisicamente esse ar aqui, esse nó na garganta, esses pensamentos, essa nuvenzinha por aqui, solta. O segundo passo é você marcar esse compromisso com você e deixar as pessoas ao seu redor sobre aviso. Então, não pode ter interrupções. Você não pode ficar em estado de alerta como se ai, alguém vai me chamar, meu filho vai me chamar, minha cachorrinha vai ter o horário da comida, do passeio dela. Não. Nesse dia, nesse horário, você não pode ter interrupções, porque é um horário seu, não pode abrir mais nenhuma aba nesse momento. E é super importante que você faça isso com muita responsabilidade. Então, as pessoas que poderiam vir a te demandar têm que estar avisadas e você tem que tirar qualquer tipo de notificação do seu celular, do seu relógio, da sua Alexa, que seja. Ninguém pode apitar uma notificação te lembrando mais uma aba, mais um compromisso que você deveria fazer. Então, vamos fazer esse compromisso de 30 a 1 hora você não ter demandas externas. 3, prepara um ambiente com cuidado. Por quê? Porque esse date, ele vai ser aquele momento que você marcou mesmo. Você marcou com os seus pensamentos um compromisso. E para isso é importante que você se acolha. É claro que você pode ir para a rua, você pode ir para um restaurante, para um café, para um parque. Você pode preparar algo para você mesma, fazer um piquenique de repente. Mas se você estiver em casa, faz um chazinho, ou pega uma taça de vinho, às vezes faz uma comidinha gostosa, prepara uma pipoca, algo que você goste, pede uma comidinha que você goste, para que você sinta que você está preparando algo para se ouvir, que você está dedicando esse tempo para você. 4, e aí vem uma atividade que eu gosto muito, escreva. Escreva tudo o que você está sentindo e escreva com muita honestidade. Coloca para fora os seus sentimentos. E eu vou te dar uma dica aqui. Quando você for escrever, pensa o seguinte: você vai escrever: "Tô travada porque eu não consigo produzir conteúdo nas redes sociais". Escreveu essa frase, a próxima é uma provocação. Você vai escrever o porquê você está travada de conseguir, de produzir conteúdo nas redes sociais. Então você vai escrever: "Porque eu sinto que as pessoas não vão me ouvir". Por que você sente que as pessoas não vão te ouvir? Porque eu não processo muito bem a rejeição. E por que você não processa muito bem a rejeição? Enfim, você vai começar a se aprofundar nos seus pensamentos. Vamos sair da camada do que está te travando, do que exatamente é a trava, por que você trava? Às vezes você nessa escrita terapêutica, você vai começar a identificar que o problema não é exatamente a postagem, o seu negócio, às vezes ali a demanda que você tem. Às vezes vai vir um assunto, vai vir uma demanda ali, inclusive do nosso passado, que a gente percebe que o motivo da trava não é exatamente todas aquelas coisas que você tem para fazer, mas sim os motivos que te levaram a se preencher com tantas coisas, a inclusive, de repente, fugir de um outro cenário. Eu, por exemplo, tenho para mim, e acho que eu nunca falei sobre isso, o meu momento de trava lá em 2011 para 2012 não foi somente ter muitos estudos ou muitas demandas profissionais para lidar. Foi um momento que eu tinha saído de casa. Eu já vinha de um estresse muito grande dentro da minha casa,
Então essa escrita, ela vai levando a gente para esses lugares da onde pode estar vindo realmente a causa da nossa trava. Isso não quer dizer que o que você está fazendo hoje é uma coisa que você não queria, não necessariamente é isso. Às vezes o que está acontecendo é que tem muitas abas não resolvidas do nosso passado, que na verdade essas outras demandas que estão vindo estão somatizando e empilhando de forma negativa. E aí, como essas demandas são mais atuais, elas acabam levando um pouco da culpa, percebe? Então é ótimo quando a gente faz essa retrospectiva. O quinto passo é realmente colocar para fora e ler em voz alta. Eu adoro isso, gente. Eu escrevo muito e escrever é um ato muito bom, mas quando você lê em voz alta o que você escreveu, olha, minha amiga, aí é que você realmente começa a se enxergar de uma forma uau, uau. É quando você olha e fala assim: é, é isso aqui mesmo. Verbalizar é um ato muito heróico, seja no momento quando a gente está reconhecendo, falando sobre a gente mesma, e seja quando a gente está realmente identificando algumas causas. Por que um processo terapêutico com uma psicóloga é tão poderoso? Porque você está colocando para fora, você está se ouvindo, além de, óbvio, toda a condução de uma profissional ali no nesse processo, mas esse ato de se ouvir é extremamente importante. Então, depois de escrever, fale o que você escreveu. O sexto passo é você ter um ritual de liberação energética. Pode ser uma oração, pode ser um processo mesmo de você soltar isso. E é lógico, a gente está falando de um ritual para que simbolize. E não quer dizer que é algo automático. Quer dizer que você está dando permissão para isso que você está identificando começar a resolver. Então, algumas coisas que eu gosto muito, pode ser uma oração, pode ser uma meditação, pode ser acender uma vela, fazer algo que você goste, como acender um incenso, pode ser queimar esse papel que você escreveu. Mas imagina, a partir desse processo de transmutação, essa energia, essa carga, esse peso indo embora. Sétimo passo é a gente ancorar quem a gente é. Então, você vai escrever 3 frases e todas elas vão começar com "eu sou". Esse "eu sou", ele pode num primeiro momento te soar como algo que: "Nossa, mas eu ainda não sou isso que eu estou falando". Mas é importante que você fale isso no presente, porque você quer ancorar esse estado. Então, escreva: "Eu sou corajosa, eu sou consciente, eu sou criativa na solução do meu problema, desse momento atual. Eu sou cuidadosa comigo mesma". Então escreva 3 coisas que reforce e ancore no momento presente essa identidade que é a que você tem. Só que no momento atual, com muitas abas abertas, a gente acaba não acessando e não encontrando essa nossa identidade. E por fim, o nosso último passo que eu listei aqui para vocês é se gratificar por esse momento. E o que seria se gratificar? Faz alguma coisa que te presenteie por você ter liberado esse espaço na agenda por você. Você, por exemplo, estava querendo muito, ir numa loja, ir num teatro, você gostaria muito de encontrar uma amiga num barzinho, você não estava conseguindo. Logo quando você acabar esse momento com você mesma, você vai marcar, você vai se dar de presente algo que você queria muito. É como se fosse um reconhecimento a você mesmo por ter dedicado tempo a uma tarefa tão importante, que é a tarefa de olhar para dentro, de se reconhecer e se cuidar. Como eu gosto de fazer uma retrospectiva, faça uma atividade de esvaziar, marque esse date com você e cancele todas as notificações, prepare esse ambiente com cuidado, escreva o que você está sentindo e os porquês.
Depois coloca para fora, leia em voz alta, faça um ritual de liberação energética com base em tudo isso que você identificou. Escreva 3 eu sou e depois se gratifique por esse momento. Lembra-se sempre que travar não é uma falha, é um pedido do seu subconsciente para você recalibrar. Como qualquer máquina, o nosso corpo também precisa de recalibragem, de descanso, de recalcular a rota, de reset. Então, se dê esse momento, porque é extremamente importante. Não desista dos seus projetos e, principalmente, não desista de você. Coloca aí, ó, o seu bonezinho, coloca o seu tênis e comece pelo seu processo de esvaziar a mente. Vai dar uma caminhada, que isso vai te ajudar demais. Esse foi mais um Caminhada Cast. Eu sou a Mari Teixeira. Nós temos episódios novos toda semana e vários episódios para trás que também seguem esse tema e se aprofundam em outros temas. Eu tenho certeza que pode te ajudar. Eu quero muito ouvir você. Se você gostou desse episódio, comenta aqui, dá 5 estrelas aqui no Spotify, curte o vídeo se você estiver assistindo pelo YouTube. Vai ser um prazer enorme saber que você ouviu e que foi importante para você. E até o próximo Caminhada Cast.